Começa agora mais um programa Hora da Chamada. O Santos e Alexandre Pereira, que hoje está meio atrasado porque esqueceu o queijo em casa. Mineiro, você sabe, não pode perder tempo. Sempre com convidados especiais. E hoje mais um convidado de garbo e elegância. Ela é graduada em marketing e letras, uma empreendedora nata, especialista em óleos essenciais, marketing e de conteúdo para consultores de bem-estar. Foi profissional na área de idiomas, instrutora, coordenadora, gerente comercial, consultora de intercâmbio, tradutora, intérprete de grandes eventos. É uma poliglota, né? Diferente desses apresentadores mal acabados. Apaixonada por terapias naturais desde a infância, em 2018 conheceu a aromaterapia. Ela vai explicar para a gente aqui. E a vida deu uma guinada. Fez 3 formações na área. Se tornou consultora de bem-estar desde 2021. Tem mentorado empreendedoras na área desse bem-estar, compartilhando a experiência que adquiriu em toda a sua jornada. Apesar de ser uma menina ainda. Sim, senhoras e senhores, ela é a Gabriele, a personagem do filme Perfume de Mulher, da aromaterapia. Sem mais, Val Coronetti! Nossa, muito legal, muita calma. Adorei a introdução. Como diz o gaúcho, embora não seja gaúcha, né? Muito obrigada, gratidão pelo convite. E é bem assim para mesmo, começar, é isso mesmo. A gente descobre a essência com o perfume, com o aroma mesmo, é isso? Assim, na verdade, a gente tem na aromaterapia uma possibilidade muito grande de tratar várias coisas, né? Várias causas aí, vários males, digamos assim, a gente pode resolver com aromaterapia. E sim, né, a gente se chama aromaterapia por causa dos óleos essenciais, que são extraídos aí, são extratos naturais, compostos químicos, que é sempre importante saber, que é diferente de óleo essencial, é diferente de essência, de cheirinho que a gente encontra por aí, realmente tem química dentro de um vidrinho de óleo essencial. E né, a base é realmente os aromas. E assim, Val, do começo, assim, quando você tem outras formações, né, tudo, lecionou também, e para entrar nesse campo, assim, vamos dizer assim, do sensorial, né, dos aromas, esse tipo de coisa, teve alguma situação, assim, que te levou a estudar um pouco mais sobre isso? Conta pra gente. Olha, muito, muito bom você me perguntar, porque, né, pela minha, digamos, biografia, vocês viram que eu já fiz bastante coisa. Eu, originalmente, professora de idiomas, e sempre tive uma veia comercial, assim, muito forte. Eu gosto também da comunicação, gosto muito de lidar com pessoas, então, acabei, dentro da área de idiomas, indo para intercâmbios, aí acabei me tornando assessora internacional de uma empresa, de uma multinacional, que fazia intercâmbio com alguns países. E o que acontece? Eu sempre trabalhei, por trabalhar em ambiente escolar, assim, a gente precisava de ir na área comercial, né, de lidar com novas matrículas, novos contratos. Depois quando eu passei a ser gerente comercial dessa empresa internacional, lidar com números, com metas, então a gente acaba tendo uma carga de trabalho. Embora não seja como um profissional da saúde, mas a gente acaba tendo uma carga de trabalho, assim, sabe? É estressante, né, de uma certa forma. E então, em 2007, eu fui gerente de uma franquia de idiomas bem conhecida aqui no nosso país. Fui gerente dessa empresa dessa franquia, né? E nessa época eu acabei desenvolvendo, infelizmente, a síndrome de burnout. E aí, hoje em dia, então eu tive que me desligar, foi realmente algo assim bem complicado, sabe? Eu tive que me desligar dessa empresa e tudo mais, fiz alguns tratamentos e tudo, só que eu não sabia que aquilo ali
algo assim que, se eu não me tratasse de uma maneira realmente terapêutica, eu ia voltar. Então, em 2018, trabalhando, por isso que eu falei, né, para vocês, conheci a aromaterapia em 2018, eu trabalhando novamente num ambiente que tinha bastante demanda, sabe? Uma certa pressão por resultados e tudo. Aquelas sensações que eu tive lá em 2007, elas começaram a voltar. E aí, conversando com algumas pessoas em comum e participando de, né, grupos de negócios, meu filho também tinha déficit de atenção, e aí ele começou a usar a aromaterapia para cuidar disso. E aí eu perguntei se não havia algo que pudesse me ajudar também naquilo que eu estava sentindo, ansiedade. Quando eu me lembrava que tinha que trabalhar, me dava palpitação. Quem já teve burnout aí deve saber o que é. Eu conheço Palpitação, amigos que tiveram, viu? É bem sério mesmo, é viu? bem complicado. Entre os sintomas, insônia, vontade de não ir trabalhar, ou quando está lá no trabalho, qualquer coisa, sabe? Até Sim. suar frio, assim, coisas físicas, assim, bem desconfortáveis. Então, o que me fez chegar à aromaterapia foi isso, sabe? Eu precisava de uma solução para me ajudar nisso, nessa questão específica. Então, foi aí que eu entrei nesse mundo, e aí acabei vendo que realmente algumas coisas a gente não precisa lidar com situações de mal-estar, seja ele qual for. Não é normal a gente se sentir mal. Eu sempre costumo dizer isso para todo mundo. Não é normal a gente estar sentindo algo que não está legal, e a gente, não, eu tenho, mas é que eu sempre tenho essa enxaqueca. Não, Sim, mas é que sim. meu chefe briga comigo, mas é assim mesmo. Todo chefe que eu tenho é assim. Tudo tem a Não, sua isso Se causa, acostumar né? com o Sempre tem que ruim não é pensar bom, nisso, né? né? exato, tudo tem uma coisa. Não entendi, Ricardo. Se acostumar com o ruim não é bom, né? Não, de maneira alguma. Só uma masoquista que acostuma com coisa ruim, mas a gente, querendo ou não, a gente acaba, sabe, entrando num ciclo de achar que algumas coisas ruins são normais, e a gente, sabe, vai levando, né? Só que às vezes o corpo grita, o corpo fala com a gente: ei, escuta, vai prestar atenção em mim aí, vai me ajudar a melhorar disso aí, como é que vai ser? E às vezes desencadeiam coisas ruins, né? A gente tem aí visto muitas pessoas com ansiedade, depressão. No caso, o burnout é uma coisa que surgiu, principalmente, ressurgiu, né? Com a pandemia, principalmente os profissionais da saúde, né? Pessoas tiveram aí essa exaustão aí, então a aromaterapia me ajudou muito. Eu vinha num ciclo de não dormir bem há mais de 5 anos, tomando aquelas substâncias que a gente compra, às vezes, dos Estados Unidos, né? Que parece a melatonina, né? Melatonina. Isso, eu sempre confundo com melanina. E nem aquilo assim me fazia dormir bem, sabe? Então, então essa situação assim que me levou, que eu posso dizer para vocês que realmente eu vi que funcionava, que tinha algo, digamos assim, havia uma solução natural para aquelas coisas que eu sentia, foi por causa disso, entendeu? Então, eu sou a prova viva de que realmente essas coisas naturais podem fazer muito efeito, e sem efeito colateral. Elas fazem um efeito bom e não te Sim. deixam com efeito colateral. Então, de certa maneira, Val, Legal. você aplicou em você e testou e verificou que dava resultado, e aí, a partir disso, você foi estudando um pouco mais. Oi, pode repetir a pergunta que Sim. travou aqui. Acho que travou. Não, eu estava perguntando se você começou a utilizar, né? E aí você verificou que dava resultado mesmo, e aí você começou a estudar um pouco mais sobre as diversas Isso, aplicações. exatamente. A situação do trabalho, quando eu vi que funcionava, aí eu fui estudar. Eu fui pesquisar por que fazia efeito, como fazia efeito, e eu comecei a ver que tinha ciência atrás, né? Tinha química atrás. Sim, Inclusive, existem vários óleos essenciais, muitos, mas assim, digamos, um dos mais conhecidos, um dos mais populares, tanto é que o símbolo da aromaterapia é o óleo de lavanda.
Só do óleo essencial de lavanda, existem mais de 28 mil estudos comprovando a eficácia do óleo de lavanda para várias situações. Imagina, 28 mil estudos, só do óleo, em um óleo só, né? E se eu disser para vocês assim, eu tenho muitos óleos essenciais em casa, mas assim, é difícil dizer para vocês quantos tipos de óleos essenciais existem. São muitos, muitos. Nem todas as plantas têm a possibilidade de extrair os óleos essenciais, que são esses compostos, né? Mas, assim, existem muitos, muitos. Inclusive, alguns que a gente nem tem no Brasil, por uma questão até também, né, do lugar da onde eles vêm, né? Então, eu resolvi estudar por causa disso, porque eu vi que tinha uma infinidade aí de coisas a saber, estava fazendo bem para mim, então eu fui estudar a respeito, eu fiz algumas formações a respeito, e a formação mais interessante que eu fiz foi a de psicoaromaterapia. Eu fiz uma especialização nessa área, e foi muito legal, porque aí eu entendi o que as substâncias naturais, né, faziam na nossa questão emocional e também energética, né, que as terapias holísticas também trabalham muito com essa questão energética de alinhar também o nosso ser como um todo, né, integral. Então, foi muito legal, sabe? Foi muito legal mesmo poder ver que não era coisa da minha cabeça, só assim, sabe? Tinha um porquê, né? Tudo tem um porquê. Ô, Val, e desde pequena, você sempre gostou de... Por exemplo, menina é mais verdosa, né? Você tinha muitos perfumes, muitas essências, muitos cremes para o cheiro, sempre te atraiu esse tipo de coisa? Porque quando a gente... É moleque, você sabe, né? Moleque vai tomar banho quando a mãe fala, vai para casa, quando a mãe não vê, vai dormir fedido. É uma desgrama. Marcelão e eu, mãe falava, vai tomar banho que você tá fedendo gambá. Por isso que eu até fiz a referência com o gambazinho do desenho lá, né? O Pepe Gambá. Ou o Cascão também. Mas as meninas já não, tem mais esse lance do perfume, de cheiros, de rosa. Você sempre gostou desde criança, não? Sim, eu sempre gostei, sim, na verdade, eu sempre gostei de aromas, né, como toda a maioria das mulheres, muitas mulheres gostam bastante, né, de uma maneira geral, as mulheres gostam bastante de aromas, de cremes, mas eu sempre gostei também de coisas naturais. Eu sempre gostei muito eu sempre tive uma veia meio holística, assim, sabe, embora eu nunca tenha feito nada antes de 2018, de estudar alguma coisa de terapia holística, assim, mas eu sempre fui muito simpática a cristais, a incensos, por exemplo, né? O meu marido até... Eu sempre tinha incensos em casa, assim, ela viu você com esses incensos, coisas de bruxa, brincando, né? Meu marido não gosta. Mas, geralmente, homens, eu não sei se vocês já tiveram, vocês dois, Marcelo e Ricardo, vocês já tiveram experiências com óleos essenciais, mas, geralmente, os homens têm realmente uma resistência olfativa em relação aos aromas. Tanto é que o meu marido, por exemplo, ele sabe que os óleos essenciais funcionam, eu ajudei ele em algumas situações ali ele teve gripe, teve a Covid, né? E aí eu ajudei ele a se recuperar e tal. Ele, nossa, esse negócio aí funciona mesmo. Mas ele não gosta dos cheiros, nem o de limão, que é um dos que mais agrada, assim. Ele, lá vem você com esses olhos. Então, a gente que é mulher, a gente tem mais facilidade para gostar dos aromas. Vocês são mais sensíveis, vocês têm mais sensibilidade. O homem é mais bruto mesmo. É por causa disso que você falou também, né? O meu pai brincava, o meu pai falava, ele só precisa de um sabão de coco para ser feliz, porque ele lavava o cabelo, lavava a roupa com sabão de coco, fazia tudo. Pois e o cabelo dele era lindo. Era multiuso, né? Nossa, o sabão de coco lavava já lavava o corpo e tá tudo certo. Já saía com a roupa torcida e tudo. Cabelo duro, o sabão de coco deixa o cabelo duro e tá tudo certo. Mas estava tudo certo. Mas pior que não, o cabelo do meu pai era bonito, assim, sabe? O meu encaracolado dele era um pouco mais cacheado, assim.
Mas, enfim, né? E também é uma questão de hormônios também, né? Nós temos hormônios distintos, então isso também influencia. Sim. Esse... Hein, Val, isso vai variando de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, já não gosto de coisas, odores muito de doce, assim, já não é uma coisa que me agrada. Mas tem gente que gosta, né? Homens sim, tem homens que têm mais o olfato mais, digamos, simpático a alguns aromas do que outros, e isso é com todo mundo, mulheres também. Mas é fato que mulheres são mais. As mulheres aderem mais à aromaterapia do que os homens no começo. Aí, às vezes, a gente fala assim, entre nós, mulheres aromaterapeutas, a gente fala assim que nós somos as loucas dos olhos, os maridos que se virem, né? Eles que aguentem. Então, todo marido de aromaterapeuta, principalmente da doTERRA, eles falam, ela vem a louca dos olhos, né? Então eles acabam tendo que engolir, sabe? Engolir, né, a nossa, digamos, mania. Mas muitos a gente tem dentro da doTERRA mesmo, que é uma empresa que dá oportunidade de um negócio próprio, né? Com marketing multinível. Tem muitos homens, eles são os homens que vestem a camisa, né, digamos assim, da empresa entendem e gostam dos aromas, são muitos também. A gente tem grandes líderes na empresa que são homens, assim, e usam todos os óleos essenciais. São Eu tenho uma história cheirosos. para contar. Tenho uma história para contar para vocês. Por eu ser... Tenho várias, né? Mas essa é bem interessante. Por eu ser da área de idiomas, então a empresa doTERRA tem uma convenção nacional e a gente só não teve, em função da pandemia, o ano passado ela foi online, mas esse ano ela foi presencial novamente, lá no Espaço Transamérica, Expo Transamérica, ali na Marginal. Estou aqui do lado. É isso, perto aí de Santo Amaro, aí, né? Isso, então, em maio, pelo segundo ano consecutivo, eu fui tradutora de cabine, tradutora do evento, né? Como tem os palestrantes, a gente faz a transmissão. Como eles são americanos, então tem muitos palestrantes, aí a gente traduz de inglês para português, vice-versa, enquanto eles estão falando, né, com a transmissão, né? Sim. E aí teve uma rodada, e aí são 2 dias de evento, e tem uma rodada com vários convidados e tal. E vocês conhecem o Daniel Cade, ele é o esposo da Ivete Sangalo. Sim. E ele é nutricionista e ele é um dos embaixadores, assim, ele representa, digamos, ele usa a marca doTERRA nos atendimentos dele e tal, e ele acaba sendo, digamos, um garoto propaganda. E aí teve uma rodada lá um painel que a gente chama, uma conversa entre ele e outros profissionais da saúde, também tinha uma atleta do remo, e aí ele começou falando assim, olha, meus amigos, aquele destaque maravilhoso dele, meus amigos, eu vou lhe dizer que eu me rendi a esse olhinho, eu achei tão legal ele falando. Eu me rendi a esse olhinho porque Ivete ficou muito melhor da menopausa. Aliás, eu quero agradecer quem inventou esse olhinho, o óleo tal lá, um óleo que chama Clarical. Quero agradecer quem inventou esse olhinho porque ele salvou minha vida. Eu achei tão bonito o jeito que ele falou, sabe? Legal. Falou algo assim do tipo. Então, assim, os homens, geralmente, quando se rendem à doTERRA, é principalmente por... desculpa, não só a empresa em si, mas a aromaterapia, é principalmente por ver que realmente funciona. E foi muito legal. Assim, outro também que estava lá, e eu fui a tradutora da palestra, daí ele falou em português, eu traduzi em inglês, foi o Cafu, o nosso capitão, né? Capitão do Penta, foi muito legal. E aí ele deu uma palestra motivacional, falando sobre, né, toda a trajetória dele, tudo que ele fez como, digamos assim, potencial de liderança, né, que ele teve de motivar aquela seleção maravilhosa, né, aquele Penta inesquecível. E aí ele falou que ele usa os óleos essenciais e tal. Então é bem legal assim de ver, sabe? As pessoas se rendendo a algo que aparentemente dá a impressão que é só um cheirinho, né? Então sim, a gente fica muito grato assim de ver que as pessoas estão se abrindo, né? Abrindo a sua mente para isso, né? Sim. Não, e até é legal, Val, assim, o pessoal, com certeza, né? Assim, até quem quiser colocar
assim, nos comentários, né, sobre esse assunto, acessar a sua rede social também, né? Porque, assim, é um assunto que realmente é o que você falou. A primeira impressão, ali é um olhinho, alguma coisa assim, mas tem tanta coisa envolvida. E aí já vale, viu, Val? Eu queria que você desse a dica. Eu vou precisar de um desse para dormir, menina. Olha, não, eu vou. Você está me falando aqui, eu estou me convencendo. Eu preciso de um desse para dormir, porque eu durmo 2 horas, 3 horas por dia. Nossa. Então, é horrível. Eu não durmo direito. É uma loucura aqui em casa. Eu vou precisar de uma dica sua sobre isso. E aí, já emendando, a gente estava falando aí nos bastidores da lembrança. Aí, minha amiga, você vai ter que explicar para a gente. A lembrança dos aromas, a lembrança dos cheiros. Como que a gente vai lembrar de um cheiro e a gente lembra de um aroma que se deu há 20, 30, 50 anos atrás? Me explica isso, pelo amor de Deus, que é uma dúvida que eu tenho. O Marcelo come arroz. Cada bufa você vai lembrar até hoje, você lembra. Pode passar 50 anos. A memória dele é memória de elefante, né? Não esquece, assim, ela fica ali. Não, mas olha só, tem uma explicação, digamos. Existem várias explicações, né? Científica também, a neurociência explica, né? Mas, digamos assim, em relação à nossa memória olfativa, a aromaterapia, quando nós inalamos um aroma, ele entra nas nossas, aqui no nosso nariz, no nosso olfato, né? A gente tem várias células, né? Vários pontos aqui que leva para o nosso cérebro, e em 20 segundos, em cerca de 20 a 30 segundos, ele já está ali no nosso sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções. Sim. Então, os óleos essenciais, qualquer aroma que a gente sentir, a gente, na verdade, vai criando uma memória. A gente cria memória. Por isso que a gente lembra, assim, por exemplo, sempre que, dependendo do perfume que eu chego, assim, eu lembro do cheiro da casa da minha avó. Minha avó era uma mulher que também gostava muito de perfumes, né? Eu me lembro da casa da minha avó. Então, a gente tem essa memória justamente por causa disso, por causa do nosso sistema límbico. Então, isso realmente é um fato, assim como o nosso paladar, né? A gente tem essa memória porque está intimamente ligado, né? E sabe o que é interessante? Existem algumas situações em que a gente assim, evita, eu até comentei também, é uma coisa de bastidores, a gente evita dar para as pessoas os óleos essenciais logo assim de cara, sem fazer um teste, sem a pessoa sentir que se ela gosta realmente daquele aroma. Até tem aqui uma caixinha onde tem alguns, a gente tem aqui, ó, né, os óleos essenciais, esses aqui são vidros pequenos, tá? Mas a gente tem óleos essenciais, por exemplo, de lavanda. Ele é um óleo essencial que é um dos mais conhecidos, como eu falei para vocês, né? Só que muita gente não gosta, pode não gostar, né? Aqui, ó, tá ele aqui, ó. Muita gente pode não gostar do cheiro dele. Então, o que a gente faz? Você vai falar para mim assim, Marcelo, eu preciso de um óleo que me ajude a dormir. Então, a maioria das pessoas vai dizer lavanda. Só que aí eu vou te dar para cheirar o lavanda, ou a gente manda ir para sua casa e você vai sentir. Se você não gostar daquele aroma, a gente não insiste. Aí a gente vai para um outro que também é sedativo, entendeu? Aí a gente tem capim-limão, laranja, cedro, a gente tem vários, entendeu? A gente vai chegando para não dar essa bagunça, porque senão desencadeia um negócio que você não quer, né? Aí que você não vai dormir mesmo. Ai, tô com raiva daquele cheiro. Então tem uma junção do aroma com uma outra aplicação que seria para o sono, é isso? Vamos assim dizer? Na verdade, sim, tá? Existem vários. Como os óleos essenciais são compostos químicos naturais, tá? Então, o que acontece? Vamos supor, existem propriedades sedativas, propriedades calmantes, em vários óleos essenciais, não é só no lavanda, por exemplo. Então, se você não consegue lidar com o cheiro da lavanda, aí a gente vai para uma laranja, entendeu? Sim. Mas não gosto não gostei da laranja. Aí a gente vai para um capim-limão. Então, a gente pega dentro daquela família dos sedativos, dos compostos ali, que a gente sabe que vão ajudar essa questão, digamos, do sono,
a gente vai indicando aquele até que a pessoa se adapta ao cheiro e também ao óleo essencial em si. Porque, por exemplo, eu, quando tinha essas crises lá, que a gente estava falando anteriormente lá do burnout, a pessoa que me indicou falou: então toma, ó, usa lavanda. Nossa, gente, eu usei a lavanda e ela me fez, ela me apagou realmente, assim, sabe? Sério? Deu um sossego-leão, assim. Nós vamos entrar em contato aí quando terminar, porque eu vou precisar desse negócio. É bom, a gente conversa. Mas Desde aí a o que época da aconteceu? faculdade, cara, que eu não consigo dormir direito. Val, eu vou falar um negócio para você. Eu quero saber o seguinte, Val, que eu vou fazer uma proposta para você. Você vender esses óleos aí para a minha empresa Jequiti. Vai vender tudo do Jequiti lá, que depois que você falou que o marido da Ivete Sangalo ficou feliz que ela voltou o fogo, até eu quero esse óleo. Oi! Pode deixar que isso aí comigo. Inclusive, eu tô com aqui, a gente tem vários, tem kit para as emoções. Olha só. Ah, Val, conta essa história aí direito. Kit para as emoções, tem várias coisas. Mas eu estava só terminando de contar a questão do óleo de lavanda, Sim. que aí ele me fez apagar. Só que Sim. quando foi assim, no meio da noite, eu acordei assim, sabe quando você acorda, parece que alguém fez assim, aí tu acorda? E aí eu fiquei, sabe, não consegui mais dormir. Aí eu comentei com a aromaterapeuta que me indicou. Aí ela disse o seguinte: o óleo de lavanda, ele tem essa característica, sabe? Ele apaga você, mas depois ele te faz acordar porque ele mexe lá. Escuta, lembra aquele trabalhinho que tu tinha que fazer hoje, que tu não fez? Volta Ele e passa. volta e acorda, entendeu? Então, por isso a gente tem que testar os óleos com as pessoas. E assim como eu não me dei bem com a lavanda por causa disso, porque eu tenho essa questão de... Eu sou muito workaholic também. Uhum. Tem gente que, nossa, dorme a noite inteira com a lavanda, entendeu? Então, no seu caso, provavelmente, pelo que tu tá me falando, se você tem esse histórico aí de não dormir bem desde a época da faculdade, provavelmente a lavanda não seja para você. Então vai ter que ser um vidro desse na cabeça, eu tô achando isso. A gente abre a cabeça e bate. Porque realmente ela desencadeia, ela é um composto químico ali que tem, mas ele também desencadeia algumas emoções. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai indicar um óleo assim para a pessoa, principalmente quem nunca usou, entendeu? Mas não sai falando à noite coisa que não deve, não, né? De repente você dorme isso e eu já sai não falando sei. coisa. Eu tenho que perguntar para o meu marido, isso eu não. Melhor deixar quieto. Não, que eu saiba, não tem óleo dentro do ouro, não. Isso não, né? Boa noite, Alexandre. O Alexandre chegou. Boa noite, Ale. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Desculpa aí o atraso, estava na translada que está na estrada. Boa noite, Valéria. Ele estava em Massachusetts, o nosso amigo aqui, o nosso terceiro integrante. Que legal. Que legal. Legal, Val. Então, assim, essa questão então dá para adaptar essa questão do aroma de repente, com a aplicação dele para você poder chegar num denominador comum, então. Sim. Não só pode, como deve, né? Porque até porque depois... Você estava falando, tem o efeito negativo, né? Pode ter um efeito negativo e até depois, assim, tem uma questão, digamos aí, a área que eu mais gosto da aromaterapia, que é a psicoaromaterapia, que é o seguinte, eles também vão trabalhar com uma organização daquelas emoções. Eles não tratam, eles não são assim, que legal, eu tenho rancor, agora eu vou usar o óleo tal, que é o óleo do perdão, e eu vou perdoar todo mundo. Traga o seu amor em 10 dias. Traga o seu amor em 10 dias. Isso aí, não, ele não faz isso. Ele faz o seu. Existe uma grande mentira. A garantia sou eu, né? Mas isso é certo, sim, a garantia sou eu, não, tô brincando. Mas assim, ele faz com que você olhe, tá? De uma maneira geral, ele faz com que você olhe para aquilo que você está sentindo e trabalhe com aquilo ali, entendeu? Uhum. Sabe? E aí, de repente, você, era mesmo, eu sentia, e olha, eu falando bar, né, como gaúcho, eu me apropriei do bar, sou paulista que fala bar. Eu moro aqui há muitos anos. Aí ele faz você trabalhar com aquilo e, de repente, você não precisa mais. Você vai sentir que, por um tempo, aquele óleo essencial era o seu favorito. Tá? Quem entra nessa área, meu óleo, dali um mês, aquele óleo... Você nem olha mais para ele, porque ele trabalhou com aquilo, você resolveu, ou você, sei lá, esqueceu, ressignificou, entendeu?
Então, por isso a gente deve fazer essa associação de trocar, de ver, de, sabe, dar uma É olhada. importante a coisa, né, Val? Ele você não vai ficar eternamente com o mesmo óleo, Não, utilizando ele. Dependendo não. da fase da sua vida, vai mudar também, né? Isso, é bem assim. E também tem outra coisa, eu como aromaterapeuta tem dias que eu não uso óleo essencial nenhum, entendeu? As pessoas falam brincando que nós somos as loucas dos óleos, mas não necessariamente a gente todo dia usa, porque é realmente algo assim que, sabe, a gente com o tempo acaba vendo que hoje eu não preciso. Ele equilibra, na verdade, é que ele equilibra o seu sistema, ele é adaptogênico, ele vai vendo, precisa arrumar aqui, precisa arrumar ali, aí ele, entendeu? Te equilibra, então daqui a pouco você não precisa ficar dependente de óleo, por isso que não tem efeito Eu tomei colateral, um susto entendeu? agora, até achei que você ia falar igual o Alexandre faz aí, ó. Também tem dia que eu nem banho não tomo, para não ter cheiro nenhum. Ah, não, isso não. Mas é Será um assim, eu fanfarrão. ia contar. Desculpa, eu ia contar para vocês uma coisa que quando a gente estava falando lá nos bastidores, né, sobre os cheiros e tudo mais, essa coisa quando a gente é acostumado, tá, com os óleos essenciais, essa história que eu vou contar para vocês, a minha professora de aromaterapia, de psicoaromaterapia, ela contou e ela pediu para depois a gente fazer o teste, foi muito maluco, sabe? Faz coisa assim de doido, mas acontece. Ela contou assim que eu não sei se vocês já ouviram falar de hortelã-pimenta. Vocês já ouviram falar dessa erva, hortelã-pimenta? Hortelã, Porque pimenta. Não. que Hortelã. tem a hortelã, tá? Tem hortelã e tem hortelã-pimenta, que ela é o hortelã bem forte mesmo, assim, tá? Ele, inclusive, digamos, o solo mais propício para ele nos países ali da América do Norte, porque lá é frio, enfim. Então, Sim. o hortelã-pimenta a gente tem aqui no Brasil também, tá? Mas, assim, o hortelã-pimenta, ele é muito, assim, sabe aquela coisa assim, sabe aquele efeito que a gente tem no Vic Vaporub? É Sim, aquilo ali, sim. uma gotinha do óleo de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de hortelã, em termos de Jesus! potencialidade. Tô falando sério, você falou para vocês que essas coisas vão se brilhar. Caramba, E 28? 28 xícaras, provado cientificamente isso, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente coloca uma gotinha desse hortelã-pimenta assim, a gente, né? E aí ele dá uma sensação de clareza, de alerta, de foco, tá? Então, a minha professora contou que uma aluna dela, certa vez, estava dirigindo, foi fazer uma viagem muito longa, estava sem óleo essencial nenhum, e ela não tinha dormido direito à noite, e ela começou a ficar com medo de ter ali, sabe, aquela estafa e acabar, né, dormindo no volante. E aí, o que ela fez? Ela parou o carro, tá? Mentalizou por alguns minutos e tal, e trouxe a memória olfativa do hortelã-pimenta, e ela ficou acordada e conseguiu dirigir. Olha, o Marcelo ficou apavorado agora, né? Nossa, não, eu fiquei assim. E é isso que eu ia te perguntar: se de repente a pessoa, assim, sabe, claro, você falou que a pessoa trouxe a memória, né, Do do aroma. hortelã-pimenta, Mas isso. imagina o seguinte também: a pessoa, aí não sei se tem a ver isso, se de repente ela vê, que nem você falou que ela estava sem, aí a pessoa não entra em pânico falando assim, meu, olha, tô sem, e agora? Aí a pessoa tem que ter esse trabalho, então, de tentar lembrar, Uhum. né, do E aroma. ela resgatou a memória olfativa e trouxe a emoção e o estado de alerta. Isso Ah, olha, é muito, legal, hein, meu? isso é muito maluco. E aí a professora fez com a gente um teste, né? Ela falou assim, ó, pensa em óleo tal, assim, assado, cada um vai pensar no seu óleo e vê se vocês pensam, se vocês não lembram não sente o cheiro, e realmente foi. Nós conseguimos. Eu, de vez em quando, assim, eu faço isso, às vezes eu preciso de foco, eu tenho um óleo essencial que ele é raro, e ele até o meu acabou, e eu preciso comprar novamente, que chama Vetiver, que é um óleo bem aterrador.
E ele me traz muita raiz, muito foco, assim. Então, às vezes, eu estou precisando muito de foco, eu dou uma mentalizada no cheirinho dele e às vezes eu sinto o E cheiro dá dele. aquela Então, acordada, né? Ô, Val, no caso do vetiver, me dá foco. Legal. Necessariamente é só o cheiro ou a massagem, algum tipo de toque na pessoa também? Muito bom você perguntar isso. Na verdade, Já assim, mostra o kit aí que você falou que tem um kit aí especial. de emoções, Né? Na verdade, assim, ó. É o kit os Roberto olhos... Carlos. Muito boa. Olha só. Na verdade, a aromaterapia, ela não funciona só cheirando os óleos essenciais. Existem 3 formas de uso principais, que é o aroma em si, né? A gente usa os óleos assim, de maneira, a gente pode colocar na palma da mão e faz uma continha. Então, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tem um aparelho aqui. Você falou que é um né? difusor, né? Isso é um difusor próprio para óleos essenciais, então a gente coloca os óleos ali com água e ele vai, né, difundindo no ambiente. A gente também pode usar de maneira tópica, tá? Então, aí, ó, esse aqui, por exemplo, ele tem ele tem um rolão, né? E a gente usa, assim, a gente passa. Legal, hein? E a gente pode passar. E os pontos, assim, bem importante. Quais são os pontos principais, né? Aqui a gente passa na coluna, a gente passa nos pulsos, né? Atrás da orelha aqui. E também, principalmente, o meio mais efetivo, ainda tão bom quanto o uso aromático, é passar na sola dos pés. Porque na sola dos pés, nós temos ali um mapa do nosso corpo. Isso de acordo com a reflexologia da medicina chinesa, né? Dos pés, a reflexologia dos pés da medicina chinesa. Então, a gente tem um mapa ali. Então, principalmente para você que tem dificuldade para dormir, Marcelo, usar os óleos essenciais nos 2 dedões dos pés, porque eles ligam diretamente, né, ao nosso cérebro. Então, eles Primeiro tiram tem que cuidar da frieira, né? Porque com a frieira não vai adiantar também, nenhum. Mas já ajuda, faz os 2 juntos. Já faz tudo de uma vez. Já faz tudo de uma vez. O produto é completo, já cuida de tudo. Então dá para fazer massagem, entendeu? Faz uma massagem também, né? Principalmente nas áreas de tensão. A gente faz massagem nos pés. E também os óleos essenciais da empresa que a gente representa, no caso do Terra, alguns óleos essenciais, eles são os únicos aprovados pela Anvisa a ter ingestão, mas a gente também indica ingestão de maneira moderada, não é assim, vou sair bebendo óleo por aí, a gente tem... a gente tem que tomar muito cuidado. Geralmente os óleos cítricos, os da doTERRA, volto a dizer, a gente pode ingerir, porque eles são os únicos aprovados pela Anvisa. Agora o povo quer saber, viu, Val? O povo quer saber, a audiência aqui rotativa. Esse rolão aí que você falou, né, de passar, isso aí o pessoal vai se interessar muito. Deve ter algum óleo aí, né? O pessoal ali no momento mais íntimo, pega e dá uma pincelada nesse negócio aí. Mas... Opa! Estamos aqui. Mas tem. Tem sim, tem óleos reconhecidamente afrodisíacos, sim. Só que chega lá no momento lá, né, do seu encontro mais íntimo, você pega, saca esse negócio aí, ó, passa no pescoço da mulher. Eu tenho, peraí só um pouquinho que eu tenho um aqui, ó. Mas aí que tá, ó, a gente tem que tomar muito cuidado. Só um pouquinho que... Tá vendo que não é só eu que fiquei interessado no negócio da Ivete Sangalo lá, ó. Aí, ó. Esse olhinho, como diz o Daniel, esse olhinho, olha só, esse aqui, o Passion, por exemplo, ele é um óleo que tem várias flores aqui. Ajuda. Tipo marca-texto. Você vai lá e dá aquela marca o texto. Né? Eu não sei, eu não vou saber dizer para vocês assim, porque cada um vai reagir de uma forma. Lembra que eu falei? Vai que a pessoa sai daqui com esse cheiro. Pois é. Eu tenho que tomar cuidado. Aproveitando então, Val, aproveitando a deixa, então fala da sua palestra. Eu vou colocar aqui na tela, dá os detalhes aí direitinho, né? E não acabou ainda não, viu, gente? A gente só aproveitou o momento aqui para poder fazer o merchanzinho da Val. Fazer o merchan. Boa. Vou colocar aqui na tela, você explica aí para a gente, ó.
Bom, como aromaterapeuta e também como profissional de marketing, eu sei bem como é essa questão de a gente ter que lidar com emoções em trabalho, né? A gente tem aí pressões do trabalho, etc. Então, assim, os óleos essenciais, a gente consegue, como eu falei também, até meio nos bastidores, a gente consegue resolver várias questões. Então, eu tenho algumas palestras que eu dou a respeito disso, principalmente a gestão das emoções, que é a área que eu mais gosto da aromaterapia, e no ambiente de trabalho é possível. Mas como é que a gente faz? Bom, existem vários óleos essenciais que a gente pode usar e deixar no mundo corporativo, e é bem legal, assim, sabe? Existem trabalhos feitos, assim, que provam resultados muito legais, assim, de mais ânimo, de mais, sabe, tolerância com os colegas, Sim. que a gente precisa, né? Então, eu tenho essa palestra de forma presencial e também de forma online. Então, as empresas, geralmente, a gente vai nas empresas, quando não tinha pandemia, a gente fazia isso com mais frequência, mas, enfim, também há a possibilidade de marcar um encontro online com a turma do trabalho e a gente fala sobre essa questão de como a aromaterapia pode ajudar a gestão das emoções no ambiente de trabalho e também para outras questões. Eu também falo sobre quando a gente tem também problemas para dormir. A gente também já fez uma época um projeto muito legal com mães e filhos na época da pandemia com problemas de estudo. Então, como eu disse, há solução natural através da aromaterapia para todas as coisas. E eu gosto muito de falar sobre isso. Então, a gente, dia 20/8, vou dar uma Dia 22 palestra às 20 dessa. horas, né? Isso, às 20 horas, pelo Zoom. Então, quem quiser daí participar, só me pedir o link vai lá no meu Instagram, Val Coronete, e aí eu vou deixar o link lá e vai ser Show bem, de bem, bola. bem-vindo. E a gente vai ter aqui também, na descrição do vídeo, vai ter os contatos ali da Val direitinho, acessar lá, acessar essa palestra aí no dia 20/8. Né? 20/8. Olha, Val, meu amor, eu quero dizer para você o seguinte: você é uma mulher maravilhosa e desde criança eu sei que você adora cheiros. E eu que fui uma pessoa maravilhosa também, encantadora e cheirosa por natureza, eu quero mandar um abraço, até um beijo lá para Ubatuba. Você sabe que eu, com a minha riqueza maravilhosa, sempre usei perfumes franceses. Você acha realmente que são os melhores? Perigosa você, hein, com esse seu alívio. Eu acho que sim, os perfumes. Inclusive, os perfumes franceses são bons, sim. Muitos deles são feitos com óleos essenciais. Aliás, os óleos essenciais eles são a base dos perfumes, né? E a aromaterapia francesa, ela é assim, incrível, incrível. A minha professora de psicoaromaterapia, ela, ela fez um trabalho durante um ano na França, em um hospital esse hospital ele tem várias alas, sabe? Tem tinha a parte da maternidade, a parte oncológica, tudo no mesmo hospital, digamos, complexo hospitalar, sem usar alopatia, só com aromaterapia, só com óleos essenciais. E nos Estados Unidos também, a Doterra, inclusive, tem uma clínica, tem um hospital, onde as pessoas não são tratadas com alopatia, só com aromaterapia. Então, sim. Então, é algo, assim, muito legal, assim, sabe, de se falar. E os perfumes franceses, eu acho que são os melhores, sim. Show de bola. Ô, Paulo, deixa eu não dando para você não dar spoiler aí da sua palestra, mas até eu tive contato com os óleos essenciais pouco antes da pandemia, que eu trabalho com recursos humanos, mas na parte de departamento pessoal, que é um pouquinho corrido, estressante. E uma colega nossa, ela tem até um spa, a Flávia, e ela começou, o pessoal, a mulherada, principalmente as mulheres, reclamavam muito de estresse. Ah, tô com enxaqueca, tô com dor aqui. Ela não. E no outro dia, ela trazia um óleo, às vezes ela tinha ali. Assim, o que eu queria saber, porque eu nunca me aprofundei assim para me informar mais. O efeito é rápido assim mesmo da pessoa passar ou usar e surte efeito assim rápido mesmo?
Sim, a gente estava falando anteriormente que o que eu comentei, né, com os meninos, com os guris, lá aqui do Sul, comentei com o Marcelo e com o Ricardo, é que o óleo essencial, quando ele entra no nosso olfato, ele leva em média de 20 a 30 segundos para ir para o nosso sistema límbico, que é responsável pelas emoções. E aí, dali mais ou menos uns. Agora eu não vou me lembrar exatamente com exatidão, mas assim, em até 2 horas ele está em todas as nossas células, os óleos essenciais. Eles estão ali. Depois eu posso mandar para vocês isso direitinho. Pós-Covid eu fiquei com a memória meio ruim, mas assim, ele em meia hora ele já está na sua corrente sanguínea e daqui a pouco ele entra na sua célula. Não é nem a questão de, sabe, entrou só na corrente sanguínea. Então, no sistema límbico, que é para as emoções, ele vai lá em 30 segundos. Então, dependendo do óleo, ele faz um efeito muito... alguns, assim como esses óleos de notas altas, né, como, por exemplo, o hortelã-pimenta, nossa, é que é uma pena que a gente não esteja perto, porque vocês teriam oportunidade de E a internet e a TV ainda não tem cheiro, né? Vocês iam ver, vocês ficam assim, vocês iam ficar assim. Inclusive, não ia dar também. Muito certo, não, que ela vai casada com o gaúcho, a gente ia querer cheirar ela, mas ia dar uma Mas aí ele ia junto, era só ele estar junto, daí não ia ter problema. Mas assim, sabe que também tem uma coisa engraçada que a gente já fez, assim, para demonstrar o efeito dos óleos essenciais, a gente leva um óleo de hortelã-pimenta, que é esse que acorda, e um de lavanda. Porque a maioria das pessoas, se a gente estivesse no mesmo ambiente, eu ia fazer isso com vocês. Tá? Ia dar primeiro um óleo de hortelã-pimenta, vocês iam, aí em seguida um de lavanda. Aí dá aquela acalmada. Gente, é incrível, é incrível. É só realmente experimentando para poder ver, sabe? Não a garantia sou eu. A garantia sou eu. Show de bola. Vamos agora fazer o nosso... A gente precisa trazer o leite para as crianças, né? Isso aí. Então, a gente precisa falar aqui dos nossos queridos parceiros, patrocinadores. Vamos aqui, falando aqui da Castro Viana, Laudibar, pessoal que quiser acompanhar aí, o pessoal está com espaço novo lá na Bento Barbosa, lá na Chácara Santo Antônio. Pizzas, o ambiente está super renovado, super bacana. Pode entrar em contato lá com o pessoal no 99008-8460 ou no 2667-0848 ou pelo Instagram, @CastroEvianaBar, um ambiente lá renovado, super bacana, super legal. Acompanha lá, galera. Vamos aqui. Vamos acompanhar também aqui o pessoal da Estúdio Brasil, né? Pisos laminados. Quem quiser aí renovar sua residência aí, trocar papel de parede, fazer toda a renovação e aí colocar os óleos essenciais lá também, aromaterapia para poder renovar o ambiente, né? A junção, né? Fazer tudo aí ok. Pode procurar lá o pessoal da Estúdio Brasil Pisos Laminados, falar lá com o Paulo Sérgio, ele vai atender vocês muito bem, lá no 991979794 ou no e-mail paulo@estudiobrasil.com.br. Super bacana lá o pessoal. Na descrição do vídeo também temos aí os contatos de todo mundo, né? Agora, quem quiser também associar também os aromas e a sorte, pode procurar lá da Lotérica Bidu da Sorte. A pessoa ganha, né? Né? Aí vai fazer aí todo o processo também da aromaterapia junto com o dinheiro, né, Val? As duas coisas são essenciais. Né? Pode levar um óleo de laranja, que é o óleo da abundância. Um caminhão de essência aí, de negócio da Ivete Sangalo. Ninguém esquece o negócio da Ivete Sangalo. É verdade. E aí, utilizar qual, Val? Você falou o aroma de laranja? O de laranja é conhecido como óleo da abundância. Ó, já a prosperidade, a abundância financeira já vai junto. Só que é o seguinte, né, galera? Não vai utilizar o negócio e não vai lá jogar. Tem que ir lá, né? Porque tem que fazer a parte. Não vai adiantar nada, né? Então, procura lá o pessoal da Lotérica Bidu da Sorte lá, 978-426058, celular, né, WhatsApp, e no 5017-4770. Fazer essa fezinha aí e os aromas de laranja aí para poder trazer prosperidade.
Beleza? É isso aí. Desculpa aí, gente, que eu estou fazendo isso daqui, mas está... Você tem que pagar os nossos 285 funcionários, aqui minha luz está caindo. Hoje você está um inferno. Hoje está complicado. Foi a chuva aqui em São Paulo. O Alexandre, que estava lá em Minas, trouxe aqueles queijos e tudo mais, que tem os aromas bons também, né, Val? Nossa, eu amo queijo de Minas. Ele que trabalha no RH tem que mandar pelo menos uns 85 embora para contratar amanhã de novo uns 120. Show de bola. Ô, Val, fala aí pra gente. A utilização, o pessoal procura muito assim, por exemplo, o pessoal inventa aroma para poder ter, assim, fala assim, eu gosto de cheiro de banana. Não, tem algum aroma aí que você pode me dar, assim? Do pessoal, conta uma história pra gente. O pessoal procura por causa dessas coisas assim, não? Não, geralmente não, sabe? As pessoas geralmente procuram mesmo. Só a única coisa assim que, digamos que é incômoda, até esses dias eu fiz um videozinho lá no meu Reels, né? Que assim, as pessoas acham que como a gente é aromaterapeuta, você lida com óleos essenciais. Tem duas coisas que nós aromaterapeutas não gostamos. Primeiro é dizer que é olhinho, isso é um olhinho. A segunda é dizer que é um cheirinho. Mas na farmácia também eu vi lá. Já virou ofensa, né? Já virou ofensa. A gente fica um pouquinho, vou dizer, hashtag chateado, sabe? Porque a gente sabe que é uma ciência, tem estudo, né? Tem gente que passa a vida inteira se dedicando a isso, e, enfim. Mas, né, faz parte, né? A gente não pode sair também brigando com as pessoas, porque, na verdade, não se conhece muito ainda, né? Sim, até legal o intuito, até a gente tinha comentado nos bastidores, é justamente fazer com que as pessoas entendam, saibam um pouco mais sobre isso, né? Assim, fica muito superficial, né? A informação, exatamente. A gente pode levar essa informação de maneira mais correta, né? E aí, o que acontece? Oi? Desculpa, só para responder. Pode responder, responde que depois eu falo. Aí as pessoas acham assim, né? Tá. E, por exemplo, você poderia me dizer que óleo que é bom para dor do ouvido do meu primo? Aí não, né, gente? Sim. A gente, assim, eu justamente fiz as formações em aromaterapia porque eu acho isso algo muito sério. Eu não indico óleo essencial assim, sabe? Olha, o filho da minha vizinha está com uma dor de ouvido, assim, tem algum óleo essencial para isso? Eu vou dizer, olha, não. Eu não vou, sabe, sem fazer digamos, uma consulta, verificar, porque muitas vezes também tem uma questão emocional aí, a pessoa pode ser sensível a um óleo assim, assado, entendeu? Então, é algo de muita responsabilidade, sabe? A verdade é essa, então eu não recomendo. Então, a gente fica um pouco assim... E é muito individual também, né, Val? Isso, individual. Você fala, meu vizinho, nossa, é o que você falou, exatamente. Você tem que ir mesmo qual é. A gente tem que ir com responsabilidade, sabe? Eu não faço atendimento assim, sem indicando óleo, assim, né? E nem recomendo, embora eu sei que algumas pessoas às vezes acham que é fácil, né, fazer isso. Então, pedidos esquisitos, assim, de queria um óleo de tal coisa, não tem, até porque as pessoas... eu queria o óleo de queijo de rabo de cavalo. Óleo de queijo de rabo de cavalo, não tem. As pessoas geralmente querem... a pessoa geralmente quer algo que ajude a dor dela, né? Seja emocional ou física. Então, aí ela vem para dores. E, né, sim, para as questões emocionais e físicas, existem óleos essenciais, sim. Mas Valéria, né, Val Coronetti, eu não gosto de indicar óleo para pessoa que eu nem conheço, sem fazer uma investigação, sem fazer, digamos, uma consulta, né, com a pessoa para poder verificar, e aí a gente vai testando aquilo que a gente já falou aqui anteriormente. Ô, Val, deixa eu te perguntar agora. No começo do programa, eu até abri aqui falando do filme, né, Perfume de Mulher e tal. Isso. Eu sei que é a mestra dos aromas e tudo mais. Eu quero saber se muitos deficientes visuais te procuram, porque é um meio deles também, né? Aguçar o olfato, aguçar esse tipo de coisa, que é importante.
Assim, comigo nunca aconteceu, tá? Eu nunca tive nenhum, digamos, paciente, né, ou cliente que fosse deficiente visual. Mas sim, é fato de que, né, eles têm um olfato mais apurado, e eu não sei te dizer exatamente como seria a reação numa pessoa que tem uma deficiência visual, se o aroma seria, digamos assim, ela vai sentir mais ou menos efeito. Tenho amigas minhas que já fizeram protocolos, como a gente fala, com pessoas assim, e foi muito normal, foi bem parecido com uma pessoa que não tem, digamos, uma deficiência. Mas eu acredito que deva ser a mesma coisa, mas eu, Valéria, nunca tive a experiência. Aham. Val, uma coisa, até voltando naquela explanação que você estava falando da importância, porque você até, numa fala anterior, você estava falando que um óleo, determinada marca, que pode ser até, acho que ingerido, o inalado você falou. Ingeridos, Essa sim, questão, sim. então, até pela maior divulgação dos óleos essenciais, será que não é por isso? Porque eu já cheguei a ver até empório, esses empórios que vendem esses doces, tal, uns frascos pequenos. Qual a dica que você dá para o pessoal procurar? Qual o local mais seguro ou uma marca que Mais você recomenda correto, né? assim? Verdade. Muito bom, muito boa sua pergunta, Alexandre. Olha só, independente de eu ser uma consultora do Terra, tá? Eu tenho um negócio próprio com os óleos essenciais. Independente disso, eu indico o seguinte: desconfie de óleo barato. Desconfie. Todo professor de aromaterapia, todos os meus professores de aromaterapia, nenhum deles era da empresa do Terra. Eu fiz uma formação, fiz 2 formações, uma delas com uma das fundadoras uma pessoa muito importante na Abraroma, que é a Associação Brasileira dos Aromaterapeutas de Aromaterapia, e todos eles dizem a mesma coisa: desconfie de óleo barato, porque óleo essencial, já diz o nome, é essencial. Então, você já imagina que é algo especial, né? Que já é puro, né? Então, o que acontece? Eles são compostos que não é baratinho, assim, não é barato. Não vou conseguir fazer, por exemplo, 1 litro de óleo por R$10. Isso é impossível. Para vocês terem uma ideia, 1 litro de óleo essencial de laranja vai uns 300 quilos da casca da laranja. Caramba. Vocês imaginam? Né, o processo? Então, você imagina, né? Claro, laranja é um fruto barato, né? Então, claro, vai ser mais barato. Mas, por exemplo, um óleo essencial de rosas, que são alguns dos óleos mais caros, é 1 tonelada lá de pétalas para sair 1 litro, né? Então, se você vê um óleo muito barato, ele está misturado, ele está adulterado. Então, não compra. Não compra, porque ao invés de fazer bem para você, a gente não sabe com o que ele foi misturado. A gente não sabe o que a pessoa colocou. Igual aquela história de colocar, sei lá, cálcio no leite, né? Vocês já ouviram falar ainda para o leite ficar mais barato? Agora, né, a gente tem que tomar mais cuidado. Outra coisa que é muito importante, a gente tem que verificar também o grau terapêutico. Então, se eu comprar um óleo num empório X, no lugar Z, Y, sei lá, ele não vai ter o efeito terapêutico que eu preciso. Essas coisas todas que eu falei para vocês, do sono, de melhorar a questão do relacionamento, né? Todas essas coisas, até fazer uma terapia no ambiente de trabalho, ela funciona com óleos essenciais que sejam realmente puros, que sejam realmente terapêuticos, entendem? Então, isso é muito importante. E existem algumas coisas também. Existem os óleos essenciais e existe uma coisa chamada hidrolato, que é o quê? É assim, eu vou fazer um óleo de laranja, tá? O óleo essencial, de uma maneira geral, existem vários métodos de extração, mas vou dar o exemplo do óleo de laranja, tá? Eles pegam a casca da laranja, tá? E aí ela passa por um processo que antes de sair o óleo vem aquela águazinha, tá? A águazinha que sobe. Essa água também tem propriedades, tá? E esses são chamados de hidrolato. E isso, claro, a água e vai ser mais barato. Então, às vezes, tem pessoas que vendem hidrolato como se fosse óleo essencial. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? E no Brasil, nós já temos várias empresas que são muito sérias em relação ao manuseio e à qualidade dos óleos essenciais, e eu, particularmente, optei por usar os óleos essenciais do Terra, por ser também um negócio próprio para mim.
E deixando claro, viu, o pessoal que está assistindo a gente aí, não é o Terra, não é o site do Terra, não, tá? O provedor é do Terra, viu? Depois aqui na descrição do vídeo nós vamos colocar as informações direitinho. Ô, Val, chegamos ao momento, porque assim, o nosso programa aqui, ele cheira coisa antiga, né? Ele cheira naftalina. Ah, sim. Né? Aqui os apresentadores, né? E o Ricardo mesmo fala, né? A gente é mais velho do que os Tutankhamon da vida, né? Então, nossa, que exagero. Mas eu também... minha filha, isso aqui é plástica. Mas aqui é óleo essencial na cara aqui também. Então, a gente veio para mudar essa situação, né? Usando os óleos essenciais. Tem convidada nova, coisa nova. Nós estamos tudo velho. Tá nada. Vamos lá ao nosso momento naftalina, Val? Vamos ver aí. Se for da minha época, né? Vamos ver. Na sua opinião, Val, qual desses personagens deveria usar os óleos essenciais para ficar mais calminho? Opa, vamos ver. Aqui as opções. Vai mostrar? Seu Madruga, o Lula Molusco, que aquele homem é bravo, viu? Meu Deus, homem estressado. Ou o Scooby-Doo, que é o sobrinho do Scooby-Doo, que aquele também é baixinho, né? Era muito estressadinho. Eu não lembro muito bem do comportamento do Scooby-Doo. Ele era muito estressadinho. Olha, se eu pudesse dar, eu daria realmente pro Lula Molusco. O Lula Molusco Esse precisa. O Lula Molusco sempre de mau humor, né? Eu daria para ele um olhinho cítrico, para ele, sabe, dar uma relaxada, pegar mais leve com os amigos. O Bob Esponja sempre querendo ali, né? Ajudar, vamos lá, sempre motivando. Né? Ele sempre, né, de cara feia. Os três mereciam, mas eu acho que eu daria para ele Lula, né? Ele reconhecer o esforço do Bob Esponja. Com certeza. O pessoal que quiser pode colocar aí nos comentários, galera, qual dos seus personagens aí precisaria do óleo essencial? Qual que seria indicado, Val? Para o Lula Molusco, cítricos, com certeza. Algum óleo cítrico aí, um laranja, um tangerina, para dar uma alegrada nele. Um grapefruit, sabe? O óleo de toranja, que a gente chama grapefruit, porque ele realmente é um fruto que dá, né, nos Estados Unidos, nos países do norte, da América do Norte, e ele é um óleo que ajuda a pessoa, tipo, deixa para lá, não liga, vai em frente, sabe? Então, eu daria um grapefruit para o Lula Molusco. Show de bola, maravilha. Ô, Val, eu ia perguntar um negócio para você. Esse negócio de memórias afetivas de aromas, né? Eu da minha avó, ela usava muito aquele leite de rosas. O leite de rosas é o carro-chefe dos idosos. Eu vou começar a usar, porque eu já estou com 90 anos. Já. Sabe que o leite de rosas, ele é, de uma certa forma, um hidrolato, que ele é um subproduto da extração dos óleos essenciais. Eu descobri isso fazendo o curso. É bem interessante, tem alguma pesquisa, alguma coisa que fala o porquê de eles gostarem tanto? Os idosos. Olha, eu acho que não, mas sabe que eu estudei isso em marketing? Se eu não me engano, isso aí surgiu meio que no fim da segunda. Olha, eu posso estar enganada, mas é que começou a surgir realmente quando eles começaram a indústria de perfumes, né? Começaram a fazer essas fragrâncias aí mais aproximadas à rosa e tudo, e acabou se tornando popular, porque era tipo, não tinha, né? Eles não tinham, falta se não de me engano, opções, né? No fim da Segunda Guerra, né, gente? Eu posso estar enganado, quem estiver aí escutando e que sabe a história, que conta, mas aí acabou se popularizando, né? Eu já tinha visto em algum lugar a história do leite de rosas, como surgiu a empresa, mas porque, né, a minha avó gostava muito também do leite de rosa, tu falou, eu até senti o cheirinho, vê? Como é que é? E também aquele alfazema, né? A minha tia-avó gostava da alfazema, eram coisas da época, assim, né? Então, de uma certa forma, a gente é movido a aromas, a perfumes, a coisas assim, né? A gente realmente tem muitas histórias aí nessa... aqui a gente cheira naftalina na nossa mesmo. vida.
Cheiro naftalina. Vocês sabem que a gente que usa óleos essenciais, eu não estou com ele aqui. Tem também um difusorzinho que a gente põe, que ele é um colarzinho e a gente coloca o óleo essencial ali e aí a gente fica com ele ali, né? Olha que E aí a legal. gente. Sim, o difusor pessoal. Eu esqueci de pegar, ele tá ali nas minhas outras coisas. E aí, às vezes, a gente chega nos lugares, né? As pessoas sabem que a gente usa. Lá vem ela com aquele cheirinho de óleo. A gente acaba, né? A Você pessoa vira um acaba sentindo incenso o cheiro. ambulante, né? É um incenso ambulante. Uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada comigo e com minha mãe. Na primeira convenção da empresa que a gente foi, em 2018, não, 2018, não, minto, 2019. Em outubro de 2019, a gente foi. Essa foi lá no Center Norte, lá naquele espaço de eventos que tem ali no Center Norte. Aí a gente, né, todo mundo tem lá expositores, a gente pode pegar os óleos que quiser e usar, né? E a minha mãe pegou e colocou um monte de experimentou, colocou um monte, assim, sabe? Foi usando, Nossa. né? Aí a gente foi no metrô, a gente pegou, saindo da convenção, era tipo 6:30 da tarde, aquele horário, o metrô, assim, né? Aí a gente sentou assim, nós sentamos e duas moças sentaram bem na frente, assim. Aí a gente viu as moças. Se fosse aquele do capim lá, o pimenta, ia sair derrubando todo mundo. Aí uma falou assim, nossa, cheiro esquisito, cheiro de incenso, foi muito engraçado. Aí eu e minha mãe, assim, sabe, disfarçando, ela, sentindo um cheiro de tempero. Gente, foi muito engraçado, muito engraçado. Aí a gente levantou, né, claro, né, a gente estava cheio, com tudo que era tipo de óleo, imagina o olfato de quem sentou perto da gente, né? Nossa. Foi muito engraçado. Acabou de sair do meio da loja de tempero, meu Deus. Sim, foi muito engraçado. A minha mãe até hoje ela lembra disso. Lembra aquele dia no trem, no metrô? Foi muito engraçado. Então, acontece, né? A gente realmente O cheiro acaba, da né? comida também, né, Val? Não entendi. Caiu. Caiu. Manda aí, Ale. Não, que eu ia falar que essa questão, mas até assim, de você usar determinado óleo, você tem que esperar um intervalo também para usar um outro, né? Ou não? Tem essa questão também para. Sim. Geralmente, um processo terapêutico, tá? A gente indica que a pessoa use um óleo essencial o mesmo óleo para poder fazer o efeito que ela precisa, né? Dependendo da questão, por pelo menos uns 10 dias. Aí dá uma pausa para sentir como é que vai ser a reação emocional, física, né, do óleo e depois volta, dá uma pausa de uma semana, entendeu? Às vezes a pessoa volta para o mesmo óleo, às vezes ela passa para um outro, dependendo do processo terapêutico. Eu faço isso muito, eu não uso sempre o mesmo óleo essencial, como eu disse anteriormente, às vezes eu nem uso, entendeu? Mas é bom sim, é bom por uma questão até dos componentes ali químicos. Legal. Ô, Val, uma coisa. Desculpa, Lê. Não, é rapidinho. Tem algum tipo que é especial assim para a pessoa que tem problema de respiração, esse tipo de coisa? Por exemplo, o meu filho ele tem problema de nariz assim, que é uma coisa louca, né? Ele acorda já zoado do nariz, né? Esse que eu te falei aí do hortelã-pimenta, ele é o carro-chefe, que dá suporte a problemas respiratórios, as vias aéreas livres. Ele ajuda muito também a ajudar a dar suporte. E a gente fala sempre que dá suporte, porque se a pessoa toma um medicamento, a gente não indica, que legal, agora você vai usar óleo essencial, joga fora e passa. Né? Não pode, né? Principalmente pessoas que fazem tratamentos com medicações aí para principalmente problemas de sono, insônia, ansiedade, depressão, essas coisas assim, a gente indica que o óleo essencial seja um complemento, dê um suporte para ajudar a fazer efeito. Pessoas que não tomam medicação porque não toma mesmo, quer experimentar um óleo essencial, ok, mas se a pessoa já toma algo, a gente não indica parar de tomar. Então, assim, para suporte respiratório, tem óleo de hortelã-pimenta, tem a doTERRA tem um blend que a gente chama, que são vários óleos essenciais juntos, é uma sinergia para suporte respiratório muito boa, que é muito eficaz.
Até o próprio óleo essencial de lavanda também, o de limão, eles são muito bons para essas questões aí de sazonais, ameaças sazonais, alergias respiratórias, eles são muito bons, ajudam bastante, sim. Show de bola. Principalmente pós-Covid, assim, dá um suporte bem legal para abrir, né, a respiração. Oi, Alexandre. Tá. O que eu ia perguntar, Val, até voltando para a questão do ambiente de trabalho. Você falou até que tem essa questão para você indicar o determinado óleo para a pessoa, para cada caso, você faz uma espécie de uma consulta ou uma avaliação. Por exemplo, quais informações, no caso, o pessoal se queixa muito de enxaqueca, dor de cabeça no trabalho. Assim, como você, para determinar determinado óleo, você pergunta os sintomas, assim, como você avaliaria? A gente faz, eu no caso faço a gente diz anamnese também, a gente faz toda uma investigação, temos um questionário, né? Eu tenho um questionário onde eu investigo qualidade do sono, até o que a pessoa come, como a pessoa se alimenta, também é muito importante, ingestão de água, às vezes a pessoa reclama muito de dor de cabeça e a pessoa não toma água, né? E vocês sabem que a água ela é fundamental para que a gente possa resolver vários problemas aí no nosso organismo. Não é aguardente não, viu, Ricardo? É água. Água sem dente. H2O, água potável. Mas como é a outra água... Água sem dente. Porque assim, então a gente faz uma investigação. A gente investiga tudo direitinho, né? E geralmente eu gosto sempre de voltar ao assunto, que pode ser também algo emocional. Então a gente dá uma investigada em tudo. Eu gosto de sempre começar assim por algum óleo organizador das emoções, sabe? Um sedativo, sei lá, uma laranja, um óleo essencial de capim-limão, sabe? Esses óleos assim que são mais... E geralmente todo mundo gosta desses aromas e também tem um poder muito organizador das emoções. E às vezes a pessoa vai lá achando que vai usar um óleo X porque meu problema é esse, e aí um óleo que não tinha nada a ver resolve o problema porque ele organizou a emoção da pessoa. Então a gente tem que fazer uma investigação mesmo, sabe? Faz um bom, digamos assim, um protocolo bom, a gente perguntar bem para a pessoa, aí fazer aquele testezinho, se ela sente que aquele cheiro ali vai ser agradável a ela, entendeu? Então, por isso que eu falei para vocês, eu não gosto quando alguém fala assim, então que óleo é bom para dor de ouvido, que óleo é bom para dor de não sei o quê. Né? Não tem como, sabe? A gente tem que fazer uma investigação com a pessoa, né? E essa pessoa também... E também, para que faça efeito, a pessoa tem que se determinar a usar, sabe? Ela vai ter, como a gente estava falando ali, né? Usar por pelo menos 10 dias, sabe? Sentir, aí a gente acompanha, assim, né? E outra coisa importante também, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com a dosagem também, entendeu? Tem uma diluição segura. Então, uma pessoa que, no caso, a gente, quando se torna especialista em óleos essenciais, a gente sabe a dosagem que a pessoa pode usar, como preparar uma sinergia, né? Então, tem tudo isso. Só para consumo, Val, ou para consumir ou para utilizar mesmo? Também tem a dosagem certa? Consumir, em que sentido você fala de... Não, consumir mesmo. Você falou que tem alguns que são consumíveis. Sim. Né? Alguns da doTERRA podem ser ingeridos. Sim. Sim, tem uma dosagem de digamos assim, uma ingestão diária, né? Que não pode, que é bom que não se passe disso, depende do óleo, tá? Se você me perguntar agora, vai depender muito do óleo, dos fins, né? Embora alguns aromaterapeutas não concordem com a ingestão, porque existem duas linhas de aromaterapia, né? Então, algumas pessoas são contra a ingestão, e a gente respeita, né? E outras são a favor, e a gente também respeita, né? O fato é que a aromaterapia, ela faz efeito para, né? Independente de como a pessoa usa, e a linha que a pessoa chega, né? Muitas pessoas têm resultados com isso. Mas, assim, em termos de diluição, existe sim uma diluição segura. Eu não posso usar muito, eles são compostos fortes, sabe? Mexe com emoções, são coisas químicas ali. Então, a gente tem que fazer uma diluição segura, entenderam? Então, tem uma proporção, dependendo
da questão que você precisa tratar, daí a gente vai indicar, olha, você vai usar na direção de tantos por cento, sabe? E aí assim vai. É bem legal, assim, sabe? Por isso que eu sou como uma professora, né? Originalmente eu muito curiosa, sabe? Por isso que eu me apaixonei, porque não é uma coisa de responsabilidade muito séria, assim, estudar, sabe? Eu achei bem legal mesmo entrar Maravilha. nisso e Não dá para entender como funciona. Oi, não entendi. Legal. Não Pode dá falar, para ir no Mineiro. achismo, né? É uma coisa que tem que Não. avaliar bem. Sim. Entendi. No achismo, não dá. Não dá, porque é algo, Ô, como eu volto Val, a dizer, são coisas em de cima disso que você responsabilidade. falou aí, que você é uma mulher simpaticíssima, uma pessoa maravilhosa. Dá para sentir o cheiro do seu alto astral. Eu quero que Que você legal! passe todos os seus contatos, os próximos passos aí da sua empresa, né? Eu quero que você deixe todos os seus contatos para o pessoal que está muito interessado, ainda mais os machão aí que depois que você falou o Isso. negócio da Tangalo, Olha aí, ó, o Daniel quer me então me ajudando aí, ó. passa todos os seus telefones, seus contatos, como achar a Val para deixar Isso. o aroma da sua vida melhor. Bom, primeira coisa, tá? Eu faço consultoria para as pessoas que querem resolver essas questões de ansiedade, né? Preciso de um suporte para minha ansiedade, preciso de gestão das emoções no trabalho, enfim. Estudos também, né? Eu uso os óleos essenciais também com alguns alunos. É só entrar lá no meu Instagram, vai ficar aí, né, na descrição, Val Coronetti. Eu usei os meus conhecimentos de marketing na minha jornada para ajudar os consultores de bem-estar a se posicionar como consultor de bem-estar, explicando como é realmente levar essa maravilha que é os óleos essenciais, mas eu também faço mentorias também para pessoas que, no caso, não sabem como fazer o marketing. Na verdade, eu comecei fazendo isso, só que o meu carro-chefe hoje lá eu falo, né, de óleos essenciais e marketing para consultores do Terra, mas eu sou profissional do marketing, então eu tenho aí algumas pessoas que não são dessa área e eu já, né, faço marketing e dou mentoria para elas. Mas vai ser um prazer mostrar, principalmente para outros profissionais, por exemplo, outros terapeutas que nunca usavam os óleos essenciais como ferramenta, profissionais do desenvolvimento pessoal, como coaches, psicólogos, né, da inteligência emocional, educadores físicos. Então, assim, a aromaterapia, ela é aberta a todo mundo pode usar os óleos essenciais como ferramenta. Então, é uma gama, assim, de possibilidades muito grande. Então, quem quiser, é só entrar lá no meu Instagram, Val Coronetti, e aí eu tenho lá, no meu link da bio tem lá os meus contatos, e vai ser um prazer fazer uma consultoria, um bate-papo, também falar uma palestra sobre a gestão das emoções, em qualquer que seja o ambiente. Vai ser um prazer. Eu só tenho a agradecer, uma honra ter recebido você aqui na hora da chamada. Como eu disse anteriormente, você exala esse alto astral. Não dá para Muito sentir o obrigada. cheiro, mas só o seu gesto, você transmite uma calma que eu vou te falar um negócio. Nossa, Fora do isso é efeito da comum, uma aromaterapia, viu? simpatia. Realmente, infelizmente, nosso programa, eu falo com o Marcelão, que é igual borrifar, é tão rápido como borrifar um perfume com aroma maravilhoso. E você foi esse papo maravilhoso com a gente aqui. Eu só tenho a Muito obrigada. agradecer mais uma vez. Marcelão que vai encerrar aí, mas sem palavras para te dizer o quanto foi uma honra ter recebido você aqui. Tá bom, eu vou dar um presente para vocês, tá bom? Depois eu vou pegar o contato de vocês aí, vou mandar para vocês aí um kit com óleo de hortelã-pimenta, lavanda e de Eita! limão para vocês aí brincarem, tá bom? Entre os, né? Vocês aí verem qual dos três vocês gostam mais, Show de tá bola! bom? Valeu, A gente Val! vê ali o contato para vocês não Valeu! saírem sem essa experiência, vocês vão ver. Era disso que ela estava falando. Show de bola, Tá bom? maravilha. Obrigado, Val, valeu mesmo. Então, Eu que galera, agradeço. agradecer aí mais uma vez, né? Nossa, fantástico, Val, muito obrigado. Agradecer aí o pessoal da FGV Corretora de Seguros também, junto com a gente aí, nossos parceiros.
quiser entrar em contato aí para verificar seguros para auto, para tecnologia, enfim, né, de tudo aí, 995918882, né, na descrição do vídeo aí também nós temos aí os contatos. O pessoal aí também faz parte do grupo da FGV Representações Comerciais, trabalha o pessoal lá com bonés, camisetas, material promocional, uniformes profissionais também. Procurar lá o pessoal no 988828662. E é isso. Valeu mesmo, muito obrigado. E deixa eu verificar aqui uma outra questão que nós finalizaremos aqui. Quem quiser também, agora nós temos uma questão nova aqui, galera. Deixa eu só tirar isso daqui. Nós estamos aqui com, agora, todo mundo que participa aqui do Hora da Chamada, tem, além, né, da dica importantíssima do nosso convidado, né, no caso da Val, a palestra que ela vai dar lá no dia 20, na descrição do vídeo aí você vai poder acompanhar, e também no Instagram dela, você vai ter acesso também aos produtos, também de entrevistados que nós tivemos aqui. Aqui, a Suzana Andrade, ela deu uma palestra, quase foi uma palestra para a gente aqui, né, uma entrevista sobre comportamento, né, relacionamentos, e ela está lançando um livro, né? Pessoal que quiser acompanhar aí, PRL, né, Pérola, Manual da Mulher Madura e Feminina, Suzana Andrade, você vai entrar lá no Instagram da Suzana, aqui vai ter um card, aqui em algum lugar dessa tela vai ter um card, indicando aí a entrevista que ela deu para a gente, e aí você vai entrar também no Instagram dela para poder acompanhar o lançamento desse livro. Ela está dando um desconto exclusivo para quem vê aqui no Hora da Chamada, beleza? Muito legal, um beijo, Su. Valeu mesmo. E acompanhar também todo o material aí que a Val desenvolve, né? Pô, bacana demais, muito obrigado, Val. E é isso. Senhoras e senhores, entrevistamos hoje aqui no Hora da Chamada Val Coronetti, uma palestra fantástica falando sobre óleos essenciais, né? Lembrando que todas as quintas nós estamos... praticamente uma aula, né, Lê? Nós estamos aqui todas as quintas, às 20h30, tá? Pessoal, peço para que vocês compartilhem, né? Entrem no nosso canal, se inscrevam, que nós traremos pessoas maravilhosas como a Val, que esteve aqui hoje, tá bom? Falando sobre óleos essenciais. Beleza, gente? Muito obrigado mais uma vez, Val. Valeu mesmo. Muito obrigada a vocês. Prazer enorme. Adorei o bate-papo. A gente realmente nem sentiu passar o horário. Show de bola. Show de bola. Maravilha. Obrigado, Ale. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. É isso aí, galera. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.